Olá, camaradas! Meu nome é Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar o conceito de resistência camponesa. Esse é um conceito muito importante para que a gente compreenda as alternativas para os territórios rurais hoje. Então, a ideia é que o território rural do Brasil ele passa por diversos problemas, como, por exemplo, a questão do fechamento das escolas, a questão da produção de alimentos contaminados por agrotóxicos, a questão da contaminação do trabalhador, da água, da terra, pelos mesmos agrotóxicos, a questão da falta de emprego no campo, da falta de oportunidades de trabalho, cultura e lazer ao jovem do campo, a questão das mulheres camponesas, a questão dos atingidos pela mineração, atingidos por barragem, a questão indígena, a questão quilombola, a questão dos ribeirinhos. Então a gente tem vários problemas que existem na sociedade rural brasileira e a gente acredita que a classe que vai resolver esses problemas é dentro de um processo dialético, justamente esses camponeses organizados, e é por isso que vai lutar contra esses problemas e que vai também apresentar algumas soluções credíveis a partir da experiência com a realidade em relação a como podemos construir uma outra sociedade rural no Brasil. Para entender a questão da resistência camponesa, é muito importante um debate que a gente fez em outro vídeo sobre a teoria do campesinato em relação à passividade política do campesinato ou se o campesinato era um sujeito ativo politicamente. Muita gente compreende o camponês com aquele preconceito das pessoas da cidade, achando que o camponês é um ignorante, ele fala errado, ele é um cara que é apegado à magia, ao misticismo, à religiosidade. Então, como esse sujeito pode ser um sujeito politicamente ativo? Então, a gente imagina sempre que um sujeito politicamente ativo é aquele intelectual, aquela pessoa universitária que lê muitos livros, que sabe diversos autores, né, que até sabe falar o nome dos russos, dos americanos e alemães bem perfeitamente, etc. Então esse é um debate muito forte ali no começo do século XIX, começo do século XX, sobre se realmente o campesinato era uma classe politicamente ativa. Um livro muito bom, que meio que encerra esse debate, é um livro do Eric Wolff chamado As Guerras Camponesas do Século XX. E o Eric Wolff ele vai pegar diversas revoluções que aconteceram no século XX, como a Revolução Mexicana, como a Revolução Chinesa de 49, como a Guerra do Vietnã, como a Revolução Cubana, como a independência de Argélia, de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, a Revolução na Nicarágua. E ele vai dizer, olha, o camponês ele não só foi politicamente ativo, como foi a maior classe revolucionária do século XX. Então, enquanto todos esperavam um grande protagonismo da classe operária, dos trabalhadores da cidade, o fato é que quando a gente observa os grandes movimentos de independência, as grandes revoluções socialistas que aconteceram no século XX, em 99% delas houve um protagonismo total do campesinato. A Revolução Russa, que teve um grande protagonista dos trabalhadores da cidade, ela teve também um protagonismo dos trabalhadores rurais. Entretanto, se a gente considera apenas a Revolução Russa, beleza, a gente até equipara essa movimentação entre a importância política do campesinato e a importância política da organização dos trabalhadores urbanos. Entretanto, todas essas outras revoluções, guerras e movimentos de independência foram movimentações feitas exclusivamente, praticamente, por camponeses. Então, no final das contas, o que a história do século XX nos mostrou é que essa classe, embora seja não tenha sido levada em tanta consideração por alguns intelectuais e filósofos que via muito na questão da classe operária como a classe revolucionária, foi que na prática a classe que mais fez a revolução e que mais construiu alternativas à sociedade capitalista, ao colonialismo e ao imperialismo. Então, encerrando essa perspectiva do Eric Wolff, que é muito comprovado até na própria ideia maoísta, né? O maoísmo foi um movimento dentro do marxismo que proporcionou a Revolução Chinesa e também foi muito importante para se trabalhar a questão do Vietnã e os movimentos camponeses na América Latina. Ele justamente dava esse protagonismo maior ao campesinato enquanto movimento revolucionário. Também um outro autor muito importante na teoria, que está lá naquele vídeo que eu falei para vocês, na teoria do campesinato, é o José Carlos Mariátegui, né? Então, mais uma vez, eu peço que vocês assistam aquele vídeo, tá bem?
que a gente vai deixar na descrição e também vamos deixar aqui no final do vídeo. Então, assim, o debate atualmente sobre a resistência camponesa não é mais esse de que se o camponês existe ou se o camponês não existe, mas justamente ligados a formas de resistência. E aí tem um outro sociólogo rural, que é o James Scott, que ele vai escrever um livro chamado As Armas dos Fracos. Nesse livro ele vai trabalhar a ideia de resistência cotidiana camponesa. Então o que é que o James Scott vai falar? Vai dizer, ok, vários camponeses se revoltaram ao longo da história, entretanto, se a gente considera que existem vários camponeses que também não se revoltaram, como é que a gente pode classificar esses camponeses que não se revoltam, ou seja, não entraram numa guerrilha, num movimento revolucionário, nenhum movimento social organizado? Então James Scott vai dizer, não, esses camponeses eles também se revoltam, só que se revoltam de uma outra forma. E aí é que ele vai inventar essa ideia de revolta cotidiana, ou seja, que é o camponês fingir preguiça no trabalho, que é o camponês escapar, que é o camponês fofocar, falar mal do patrão. Quando a gente vê na prática, mesmo em movimentos sociais organizados, a gente encontra também essa resistência cotidiana nesses movimentos. Então a gente tem que olhar sobre esse olhar da luta estrutural, das revoltas, da revolução, das alternativas credíveis, mais organizadas, que é sobre esses camponeses que o Eric Wolff falou no seu livro As Guerras Camponesas do Século XX, mas também olhar esse outro olhar, que é o olhar da resistência cotidiana e que é um olhar que a gente encontra em qualquer comunidade campesina que a gente visita no Brasil ou ao redor do mundo. Quando a gente trabalha o conceito de resistência camponesa na história do Brasil, uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a história do Brasil não é uma história de um povo pacífico, que nunca fez guerra, que nunca se revoltou. Isso é uma invenção historiográfica com uma intenção política bastante clara, intenção política de dizer, olha, o povo não se revoltou e não vai se revoltar, então fique em casa, não faça nada. Quando a gente vê a história do Brasil, a gente entende que, principalmente sobre esse olhar dos povos indígenas, dos povos africanos, dos camponeses, dos trabalhadores rurais, a gente vê que a história do Brasil é mais de 500 anos de revolta camponesa, revolta indígena e revolta escrava, com alguns episódios mais significativos do que outros, principalmente se a gente tem em mente esse conceito mais alargado de resistência escrava, de resistência camponesa e de resistência indígena. Ou seja, que a resistência ela é a revolta, ela é a guerra, mas ela é também está presente nas ações cotidianas. Então, quando a gente tentando assim, organizar um pouco para fins didáticos, tá, sobre todos esse longo e complexo processo de resistência camponesa ao longo da história do Brasil, a gente subdividiu aqui 3 formas de resistência de luta pela terra no Brasil. Tá? A primeira forma é uma forma espontânea, ou seja, havia as condições para a resistência, os povos resistiram, mas não existia uma organização política capaz de desenvolver um projeto de um país, de desenvolver uma organização em todo o território nacional. Então, geralmente, quando a gente fala de espontâneo, porque era espontâneo, era muito regional essas revoltas. Então, a gente teve, por exemplo, as guerras indígenas, era uma coisa que não teve uma unidade dos indígenas, nem podia ter essa unidade, né, porque as condições históricas não permitiam. A revolta dos escravos, então você teve ali um grande movimento e heróico movimento que foi a Guerra dos Palmares. Entretanto, posteriormente, aquilo acabou, né, e você não teve um projeto político, não teve uma unidade. Então, quem vai dar essa unidade, esse projeto político, é a ciência. E não existia uma ciência que trabalhasse justamente essa organização política dos camponeses. Essa ciência, que vai ser o marxismo-leninismo, vai existir no Brasil justamente a partir de 1922, quando temos o primeiro ciclo de luta pela terra organizada no Brasil. Então, quando o Partido Comunista Brasileiro é fundado, os intelectuais do Partido Comunista vão começar a discutir temas relacionados à questão agrária. Então, vai discutir formação colonial brasileira e vai discutir também soluções para os territórios do campo, como, por exemplo, a reforma agrária. E aí, o Partido Comunista, dentro de um trabalho de base e formação política, começa a deixar de ser um partido unicamente de intelectuais e avançar
para os territórios camponeses. E aí, a partir dessa formação política científica que é dada pelo Partido Comunista Brasileiro e por diversos intelectuais, que vai emergir uma série de movimentos camponeses no Brasil a partir de 1955, que é o que a gente chama de primeiro ciclo de luta camponesa organizada no Brasil, como, por exemplo, as ligas camponesas de Pernambuco na Paraíba, os sindicatos dos trabalhadores rurais, o movimento dos agricultores sem terra no sul do país, a liga de poceiros de Trombas e Formoso em Goiás, no centro-oeste, a liga dos lavradores fluminenses e uma série de outros movimentos camponeses que emergem nesse período, a maior parte coordenada por um trabalho de formação política e de forma organizada. E esses movimentos camponeses, eles se reúnem no primeiro Congresso Camponês em Belo Horizonte e pensam um projeto de Brasil e pensam a solução para o problema da terra do Brasil, que é, no caso, a reforma agrária. A bandeira de um grande movimento nessa época, que foram as ligas camponesas, era reforma agrária na lei ou na marra. Então essa organização e esse projeto político faz com que esses movimentos tenham uma força muito maior nacionalmente falando e consigam também agregar alguns apoios nas camadas médias, nas camadas urbanas, entre os políticos. E esse movimento ele é derrotado no golpe militar de 1964, que vai ser impiedoso a todas as lideranças. Então algumas famosas vão ser exiladas, outras vão ser mortas, outras vão ser desaparecidos políticos até hoje da ditadura, como é o caso do Zé Porfírio, que é uma grande liderança da Liga de Trombas e Formoso, dos poceiros. Então, a história desse primeiro ciclo de luta política organizada no Brasil, ela se encerra com o golpe militar de 1964. Entretanto, ainda na ditadura brasileira, no momento que os militares tinham derrotado praticamente toda a esquerda, os movimentos de guerrilha urbana, os políticos tinham sido todos exilados, a guerrilha do Araguaia também tinha sido derrotada entre 72 e 74, surgem ali, no meio da ditadura militar, um movimento de padres ligado à teologia da libertação, bispos, freiras e alguns religiosos que vão se envolver nesse movimento, que vão passar a fazer esse mesmo trabalho de formação política, não dentro da visão do Partido Comunista, mas sim a partir da visão desse ramo da Igreja Católica, que é um ramo que vai discutir um cristianismo para os pobres, uma igreja para os pobres, e vai se envolver nas lutas sociais dos pobres, inclusive as lutas sociais dos pobres do campo. E esse movimento, então, ele vai gerar um segundo ciclo de luta pela terra organizada no Brasil, e que vai dar origem, em 1979, num movimento ali na região sul do Brasil, que é conhecido como Macari Brilhante, que vai ser o berço, por exemplo, do maior movimento social de luta pela terra no Brasil que a gente vai ter nesse segundo ciclo de luta organizada, que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Nascido na década de 80, o MST, junto com outros movimentos como a CONTAG, como a FETAP, como o movimento dos atingidos por barragem, o movimento dos pequenos agricultores e uma série de outros movimentos de luta pela terra, vão construir nesse segundo ciclo de luta pela terra o que a gente entende como um programa de reforma agrária brasileira. Porque a reforma agrária brasileira que foi feita no Brasil na década de 90, ela foi feita porque haviam movimentos que lutavam pela terra, que ocupavam a terra, e aí somente depois é que o governo, depois da terra ocupada, e às vezes depois até de matarem um sem terra, é que o governo vai e desapropria a terra e dá a terra. Então a gente tem que ver que a reforma agrária também, como política pública no Brasil, ela foi feita em área de conflito, a gente vai ter um vídeo só para falar sobre isso, mas ela não foi uma política pública que aconteceu de cima para baixo, pelo contrário. Ela aconteceu porque havia movimentos camponeses organizados que lutavam pela reforma agrária e fizeram com que a reforma agrária acontecesse no Brasil. E hoje, no século XXI, a gente está vivendo um novo ciclo de luta pela terra. Não que esses movimentos tenham sido derrotados, não foram, esses movimentos ainda existem. Só que esses movimentos, eles ressignificaram a luta pela terra para além dessa questão de conseguir a terra, que é o modelo de reforma agrária clássica.
Então, por exemplo, o MST hoje ele defende um modelo de reforma agrária que é a reforma agrária popular. E a reforma agrária popular, basicamente, a gente também vai falar disso em outro vídeo, mas ela foca a questão da conquista da terra, mas ela foca também uma pauta muito mais endógena do que uma pauta exógena. O que quer dizer isso? Ela foca principalmente a mudança no modelo de produção, uma nova forma de produção que seja uma produção mais sustentável, uma produção agroecológica, que valorize a culinária camponesa, o conhecimento camponês, o produto local. Então isso é uma das linhas de atuação desse terceiro ciclo de luta pela terra. E a gente vê também pelo sucesso que a gente tem no Brasil inteiro, das feiras agroecológicas, das feiras de orgânico, do mercados de orgânico, do armazém do campo, que é uma experiência do MST. Então todas essas experiências que vêm dando certo no Brasil, tem mostrado que esse caminho ele tem sido um caminho acertado e ele tem conseguido construir opções e formas alternativas bastante concretas de um novo mundo rural, que não é aquele mundo rural da destruição do meio ambiente, que da destruição dos empregos, da destruição da vida no campo brasileiro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, coloquem aí comentários, críticas, sugestões. Tá? Mais uma vez, curta esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima, tá bom? Obrigado e até mais.